do Evangelho do Reino está no governo celestial de Deus e na autoridade do Senhor. Por isso que voltamos a falar, o Senhor deseja restaurar o seu governo direto sobre nós. O seu governo direto sobre nós. Esse é o objetivo final, né, do Evangelho do Reino, de estarmos sob esse governo direto. Então, a ênfase, né, do Evangelho do Reino está no governo celestial de Deus e na autoridade. O Evangelho do Reino introduz os crentes na esfera do governo divino para que eles participem das bênçãos da vida divina no reino divino. Letra D. Deus ordena que todos se arrependam para o reino. Arrepender-se significa que originalmente éramos rebeldes e contra Deus, mas agora nós nos voltamos ao Senhor em submissão. Não é apenas crer. Não é apenas crer. Mas também obedecer. Amém. Né? Apreciei a palavra do Marcelo sobre o crer. Né? Com relação ao crer, realmente, essa fé é a fé do Senhor, né? A fé de Jesus que entra em nós e, aleluia, pelo crer. Amém. O segundo ponto é que precisamos seguir o Senhor. Né? Precisamos nos submeter ao Senhor. Amém. Precisamos obedecer o Senhor. Amém. Aleluia por aqueles que apenas creram. Né? Estarão na Nova Jerusalém. Amém. Não tem dúvida. Estarão na Nova Jerusalém. Todos os filhos de Deus estarão na Nova Jerusalém. Amém. Mas o que o Senhor está desejando é que haja um grupo de seus filhos que possam cooperar com Ele no estabelecimento do seu reino, né? E reinar com Cristo na era vindoura. Né? E, para tanto, isso vai exigir de nós a nossa disposição, o exercício da nossa vontade. Como já lemos lá em Pedro, reunindo toda a nossa diligência. Né? Então, isso aí, perdoa a expressão, é apenas um despertamento para cada um de nós. Isso não é para macarrão mole, não. Né? Certo? O Senhor, podemos orar ao Senhor para que Ele nos dê essa vontade, amém, que opere na nossa vontade. Amém. Né? Certo? Isso faz parte, né, dessa esfera, dessa semente do reino, alcançando a nossa vontade. Né? Mudando a nossa índole, a nossa disposição. Amém. A nossa disposição. Amém. Muito bem. Arrepender-se, número 2, arrepender-se é ter uma mudança no modo de pensar, que resulta em pesar, né? É mudar de objetivo, é uma virada, né, de 180 graus, uma virada. Isso que é o arrependimento. O arrependimento é principalmente para entrarmos no reino de Deus. Se não nos arrependermos, ou seja, tivermos uma mudança do nosso modo de pensar, está relacionado à nossa mente, não podemos entrar no reino. Né? Aqui é citado Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Letra E,
o evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada para o testemunho a todas as nações antes do fim desta era. Há uma necessidade que haja um grupo de filhos de Deus que pregue este evangelho do reino. Este evangelho do reino ser pregado em toda a terra habitada, a todas as etnias, a todos os povos, para o testemunho a todas as nações. Ninguém vai dizer que eu não ouvi, eu não sabia, né? Antes do fim desta era. Essa pregação é representada pelo cavalo branco. Amém. Esse é o primeiro cavalo de outros cavalos, né? Do primeiro selo, em Apocalipse 6, de 1 a 2. Será um sinal da consumação desta era. O evangelho do reino deve ser introduzido aonde? A toda a terra habitada. E por quem? Por meio das igrejas na restauração do Senhor. Lemos Romanos 2, e portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, é um só nome. É um só nome. É um só nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em sua divindade, como Filho unigênito de Deus, o Senhor tinha autoridade sobre tudo. Contudo, em sua humanidade, como Filho do homem e o Rei do reino celestial, a autoridade do céu e na terra foi dada a ele após a sua ressurreição. Amém. Porque toda a autoridade foi dada ao Cristo ressurreto, ele enviou seus discípulos para discipular todas as nações. Eles vão com a autoridade dele. Amém. Nós precisamos, realmente, nós precisamos exercitar nosso espírito de fé. Amém. E nos apropriar da promessa de Deus. Amém. Crer na sua palavra. Amém. E ele falou, né, que ele nos deu essa autoridade. Amém. Né? Não tenha medo de cara feia. Ele nos deu essa autoridade. Para pregar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Né? Eles vão com a autoridade de Deus. Amém. Fomos enviados pelo Senhor não somente para levar as pessoas à salvação, mas também para discipular as nações. Esse é um assunto do reino. Discipular as nações, o que significa isso? É levar os pagãos a se tornarem o povo do reino para o estabelecimento do seu reino, que é a igreja, ainda hoje na terra. E o propósito intrínseco de pregar o evangelho é introduzir as pessoas das nações no Deus triuno, a fim de torná-las cidadãs do reino dos céus. Introduzir as pessoas no Deus triuno é batizá-las no nome, Mateus 24, Mateus 28, 19, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós introduzimos as pessoas, né, no Deus triuno, tornando-as cidadãs do reino dos céus. Letra C. Após Cristo, como último Adão, ter cumprido o seu ministério na terra, passado pelo processo de crucificação, entrado na esfera da ressurreição e tornando-se o Espírito que dá vida, ele voltou aos seus discípulos na atmosfera e realidade da sua ressurreição para encarregá-los de tornar os pagãos, os gentios, o povo do reino, batizando-os no nome, na pessoa, na realidade da Trindade divina. Amém. Número 1. Ensinou aqui, devia estar em itálico, vocês colocam aí umas aspas, né? Ele está dizendo o seguinte, que a expressão no, em Mateus 28, 19, indica união. Batizar as pessoas no nome do Deus triuno é introduzi-las numa união espiritual e mística com Ele.
questão de batismo não é algo assim, às vezes nós subestimamos essa questão do batismo. Não, isso aí, né? Bate com a água e tal, né? Mas o batismo ele precisa ter um impacto na nossa vida. Né? Primeiramente, nós precisamos que, eventualmente, vamos ser usados para batizar outros, nós precisamos estar impactados com a importância do batismo, a fim de você transmitir essa impressão, essa visão àquele que está sendo batizado. E porque aqui nos diz, né, que Mateus 28,19 indica união. Batizar as pessoas no nome do Deus triuno é introduzi-las numa união espiritual e mística com Ele. Nós não estamos aqui falando da regeneração batismal. Não. Não estamos falando sobre isso. Perdão, isso aí é uma heresia, né? Regeneração batismal, em que você é regenerado no ato do batismo. Não. Mas estamos fazendo uma referência de que esse batismo na água, né? Esse batismo na água, nesse aspecto exterior, sendo uma confirmação, né, daquilo que já ocorreu interiormente no seu interior. Amém. Todos